Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, Comunidade Divina Luz e você na oração da manhã, começando o nosso dia nos abastecendo da Palavra de Deus. Como é importante a gente mergulhar na Palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, como é importante nós sermos alimentados por aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, não é verdade? Então que essa palavra hoje possa ser alimento para sua alma, alimento para sua vida. Seja muito bem-vindo. Já compartilha também esse link com outras pessoas. Se está sendo bom para você acompanhar aqui a Divina Luz, compartilhe com outras pessoas para que essa graça vá sendo, espalhada, propagada, chegando a muitos corações. Dá seu bom dia aqui pra gente, coloca aqui nos comentários. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando, coloca aqui, desde já seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é de casa, que está sempre com a gente, dá o seu bom dia, dá o seu like, coloca aqui também seu pedido de oração. Estaremos juntos em oração nessa manhã. Então, nessa semana nós estamos meditando sobre o tema Vivendo os Planos de Deus. Então, nós queremos viver os planos de Deus na nossa vida, precisamos de fé, de coragem, precisamos crer na providência divina, precisamos pedir ao Senhor a graça de termos confiança nele, ter um espírito decidido, sermos determinados. Então, é sobre tudo isso que nós estamos vivenciando e falando nessa semana aqui na oração da manhã. Então, pega a palavra de Deus e você já pode abrir lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre Isaac e os poços em Gerar. Então, pega a palavra de Deus e acompanhe conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, pedimos que sobre nós o Senhor envie o Teu Espírito Santo e nos dê a clareza, o entendimento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, revela-nos a Tua vontade. Vem, Senhor, agora nos enchendo, nos preenchendo de Ti. Nos alimenta, Senhor. Sela os nossos ouvidos para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós através da Tua palavra que é viva. Vem, Senhor, sobre nós nos alimentar de Ti. Pelo Teu santo nome, nós já pedimos agora que todas as forças malignas sejam afastadas de nós. Nós repreendemos em Teu santo nome toda a ação diabólica contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Em Teu nome agora nós Te pedimos, Senhor, a proteção dos Teus santos anjos e a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Que o Teu Espírito Santo agora venha com essa paz sobre todos nós, dissipando todas as trevas. Alimenta-nos de Ti, preenche-nos, Senhor. É isso que nós pedimos nessa manhã. Nós já queremos Te entregar todos esses pedidos de oração que estão sendo colocados aqui, cada pessoa que nos acompanha nessa hora, cada intenção no coração. Estamos unidos, Senhor, em Teu nome e cremos que o Senhor está conosco. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. E cremos que nesse momento o Senhor está no meio de nós. Então cuida, Senhor, de cada uma dessas situações que lhe são apresentadas nessa hora, com toda a fé, com toda a alegria do nosso coração, toda a confiança, na certeza, na esperança da vitória, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, versículo 12. E nós estamos aqui dentro desse contexto, né? O que acontece aqui, nós vamos falar sobre Isaac. Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que a sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia do mar. Lhe promete isso, né, que Sara, ainda que seja estéril, irá conceber, né? Então a promessa se cumpre. Sara e Abraão, já idosos, têm Isaac. Depois Isaac se casa com Rebeca, que também era estéril, né? Mas a partir da oração de Isaac, Deus concede a eles 2 filhos, né, gêmeos, Esaú e Jacó. E Isaac se torna ainda mais próspero do que o seu pai Abraão. Ele continua mantendo a sua fidelidade a Deus, ele vai dando continuidade a toda aquela aliança que foi feita, todas as instruções, os mandamentos, as ordens que Deus deu para Abraão. Isaac continua seguindo, ele vai continuando o legado de seu pai. E junto dele, Rebeca, assim como Sara estava ao lado de Abraão. Então, Isaac vai prosperando, porém, isso não alegra muito as pessoas que estão à sua volta, não é? Então, é nesse contexto que vamos entrar agora na leitura, Gênesis capítulo 26, versículo 12. O título é Prosperidade de Isaac. Diz assim a palavra de Deus: Isaac semeou naquela terra, na terra de Gerara, tá? E colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava. E este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois, e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Será que alguém sente inveja de você porque vê sua prosperidade, a sua alegria? Pois bem, sentiam isso de Isaac, né? Versículo 15. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque e, tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerar, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora no tempo de seu pai, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale e encontraram ali uma fonte de água. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque ele o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu uma outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo e nós prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general de seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer uma aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como nós também não tocaremos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos.
Isaac despediu-os em seguida e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaac vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, veja a palavra de Deus em sinal de respeito. Então, meus irmãos, a palavra de hoje está aqui em Gênesis 26 e vai falar sobre essa prosperidade de Isaac. Isaac, filho de Abraão, se torna então ainda mais próspero do que o seu pai e a sua prosperidade começa a incomodar os inimigos. A gente vai ver aqui o nome de Abimeleque, que era rei dos filisteus, em Gerara, e ele começa a ver a prosperidade de Isaac. Isaac começa a crescer, prosperar, e isso começa a incomodar não só o rei, mas também aos outros filisteus. Então, abriam um poço, os filisteus iam lá, fechavam. E já vai dizer aqui a partir do versículo 18 que Isaac abriu de novo um poço que outrora tinha sido cavado pelo seu pai Abraão, e os filisteus fecharam após a sua morte. Então, Abraão morreu, o povo já foi lá fechar o poço, né? Já não gostou, já não gostava, né, de Abraão, de ver a sua prosperidade, aquilo tudo, as suas riquezas, incomodava já. Então Abraão morreu, eles fecharam, Isaac foi lá, abriu. Então os filisteus começaram a fechar os poços. Aonde Isaac abria, eles iam lá e fechavam. Isso vem nos remeter a algo que muitas vezes acontece conosco. Quando nós estamos felizes, quando alcançamos uma graça, e aí de repente nós estamos cercados de pessoas que se incomodam com aquilo que nós estamos vivendo. Ou porque aquela pessoa está esperando uma graça há muito tempo e aquilo não acontece na vida dela, então a pessoa acaba ficando um pouco desgostosa da vida, e quando escuta algo nesse sentido, né, acontecendo, uma palavra de alegria, de bênção, uma novidade na vida da pessoa, que é aquilo que ela, na vida de outra pessoa, que é aquilo que ela estava desejando, vem um sentimento de inveja, vem um sentimento de inferioridade, vai sendo cultivada muita coisa ruim, muitas vezes, dentro do coração das pessoas. E muitas vezes nós não temos culpa disso, não é? As graças estão acontecendo, as bênçãos estão sendo derramadas, e nós vamos muitas vezes sofrendo com essa inveja das pessoas. Alguns se afastam, de repente você vê pessoas que são muito próximas a você, que você achava que eram amigas, que eram especiais, assim, você começa a ver essas pessoas se afastando de você, e aí você começa a perceber, será que essa amizade realmente era verdadeira, né? Porque um amigo verdadeiro, fiel, aquele que é enviado por Deus, ele celebra as nossas conquistas, ainda que seja difícil para ele, que não tenha chegado ainda o momento dele, mas ele não vai pensar nisso na hora que você está vivendo alegria, ele vai celebrar e vai festejar com você. Mas algumas pessoas se afastam, algumas se incomodam, algumas têm raiva, outras têm uma inveja muito grande, que querem sabotar a sua felicidade. E aí entra a provação. A provação que muitas vezes é permitida por Deus. Eles falam assim, nossa, mas por quê? Porque é na provação, é naquele momento da dificuldade que nós somos provados, ou seja, ali é o momento da prova, é o momento da gente mostrar para o Senhor a nossa fé. A fé que eu tenho em Deus, ela precisa ser maior do que tudo. Ainda que eu passe pela sombra da morte, ainda que eu passe pelas aflições, ainda que me venham tempestades, ainda que me venham muitas dificuldades, eu preciso ficar de pé, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, a minha confiança. Então, meus irmãos, aqui Isaac vai dar um exemplo para nós de perseverança na fé. Vem um e fecha o poço, e vai lá e fala, vamos cavar outro, vamos começar de novo. Quantas vezes você precisou recomeçar? Nossa, mas estão me sabotando no trabalho, estão fazendo intrigas, estão fazendo coisas ciladas, estão me sabotando aqui para que eu não cresça, para que eu não ganhe uma promoção, para que eu não tenha um destaque. Né? Muitas pessoas à minha volta estão aqui tentando armar ciladas, porque o inimigo estava fazendo isso com Isaac. Né? O inimigo estava ali sabotando tudo aquilo que ele estava tentando fazer para prosperar. Então, o que está acontecendo à sua volta? Nós precisamos ficar atentos. E ainda que nós estejamos vivendo uma grande luta espiritual, porque a guerra é espiritual, não é com as pessoas, né? A gente precisa fazer o que? Se fortalecer no Senhor. O Senhor é meu pastor,
é que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo, Ele está comigo e eu não posso ter medo, eu não posso ter dúvida. A minha fé precisa estar alicerçada na rocha e não é qualquer tempestade, qualquer onda que vai me levar embora, não. E veja como é interessante nessa passagem. Isaac ia falando para os seus servos, para aqueles que estavam com ele: vamos lá. Vamos abrir em outro lugar, vamos recomeçar. Não tem murmuração de Isaac aqui. Entre um poço e outro não tem espaço para murmuração de Isaac. E entre uma tribulação e outra não pode haver espaço para a nossa murmuração. Ainda que nós estejamos vivendo um momento que não seja agradável para nós, as palavras de murmuração não podem sair dos nossos lábios. O nosso coração não pode se encher de indignação, de revolta, disso, daquilo outro. Não, eu preciso me abandonar nas mãos de Deus. Ah, mas eu recebi uma notícia que não foi agradável para mim. Ah, mas não era isso que eu estava esperando nesse momento. Ah, mas a minha graça ainda não chegou. Ah, mas todo mundo consegue as coisas, tem prosperidade, fica feliz, todo mundo se casa, todo mundo tem filho, todo mundo namora, todo mundo estuda, todo mundo tem um filho que vai se formar e não sei mais o que, e a minha vida parece que não sai do lugar. Meu irmão, minha irmã, vamos liberar palavras de bênção, de alegria, de confiança, de certeza que o Senhor irá prover tudo aquilo que é necessário e que Ele sabe exatamente aquilo que se passa dentro dos nossos corações. Não podemos dar brechas para as murmurações, para a reclamação, ou menos ainda para a infidelidade ao Senhor. Isaac permaneceu ali fiel a Deus. E é essa fidelidade que nós também precisamos ter. Essa fé mesmo diante das provações. Mesmo que estejam tirando tudo que você tem. Mesmo que à sua volta pareça que tudo está em ruínas. Permaneça de pé. Você é um filho amado do Senhor, uma filha amada do Senhor. E até os inimigos irão reconhecer que você é especial, que você é abençoado, que você é abençoada. Foi assim com Isaac. Depois de um tempo, Abimeleque vai até a presença de Isaac, né? Ele vai até, em vez de Gerar, a procurar Isaac e vai falar para ele. Isaac pergunta assim: por que você está me procurando? Você já não me expulsou da sua terra? Você já não me mandou embora de lá? Eu estou aqui quietinho agora, por que você está vindo atrás de mim? Né? E ele ainda fala assim: por que me procurais, já que me detestais e me expulsais do meio de vós? Mas irmão, você já se sentiu assim? Às vezes até perseguido por um inimigo, por uma pessoa que não gosta de você? Alguém que começa a querer saber tudo da sua vida, acompanhar tudo que você faz, a pessoa nem gosta de você, né? E ele vai falar assim: por que você está me procurando? Por que você está insistindo comigo se você nem gosta de mim? Né? E ele vai falar assim, os inimigos vão dizer assim: nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos, haja um juramento entre nós e ti. Queremos fazer uma aliança contigo. Mas olha, é muito, muito forte isso para nós. Nós vimos que o Senhor está contigo. Tem uma música que fala, né? Todos os seus inimigos serão confundidos e saberão que estou contigo. É isso, todos os inimigos serão confundidos, porque eles saberão que o nosso Deus está à frente, marchando à nossa frente e nos garantindo a vitória. Eles reconhecem que Isaac é um abençoado, né? Porque Deus vai falar isso para Abraão, né? Que farei de ti uma fonte de bênçãos. E todos aqueles que você abençoar serão abençoados. Então, ele vai falar, e essa palavra continua perpetuando. Isaac é o filho de Abraão, então ele é uma fonte de bênçãos, ele é filho de Abraão, e Deus está com ele, ele é um abençoado. E por mais que viessem investir contra ele, nada iria acontecer. Pelo contrário, seus inimigos iriam perecer. Então, quando esses inimigos percebem isso, eles já ficam com medo de serem derrotados, de serem prejudicados, de alguma coisa dar errado para o lado deles lá. Então, ao invés de continuar investindo contra ele, o que eles fazem? Eles vêm para fazer um juramento de paz. Nós queremos uma aliança de paz. Nós percebemos que Deus está com você e nós não queremos problema para o nosso lado, né? Em outras palavras. Então, haja um juramento entre nós e ti, que queremos, pois, fazer uma aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu e só te temos feito bem, deixando de partir em paz. Agora
tu és o bendito do Senhor. Olha como é que Isaac ficou conhecido no meio dos inimigos. O bendito do Senhor, aquele que é abençoado, aquele que é protegido. É assim que os seus inimigos irão ver que ninguém pode tocar em você. As pessoas podem não entender as suas escolhas, o seu radicalismo, né? Mas agora não pode isso, não pode aquilo. Não, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu deixo de fazer, tem lugares que eu deixo de ir, tem palavras que eu não falo mais, tem vícios que não me pertencem mais, porque o Senhor vai me transformando, né? Eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada do Senhor. Então, eles vão e se despedem, eles fazem esse juramento e eles se despedem e os inimigos se afastam dele em paz. Meu irmão, minha irmã, é possível que essas pessoas que estão aí tramando contra você, que elas comecem a se afastar uma a uma e que os inimigos recuem um por um em paz, sem você precisar brigar com ninguém, sem precisar discutir, sem precisar fazer mal a ninguém, se vingar, usar de ira, de qualquer coisa nesse sentido, não muito pelo contrário. Senhor, eu rezo, peço que o Senhor afaste de mim todos esses males, todas as más companhias, todas as falsas amizades, tudo aquilo que vem para me destruir, para destruir a minha família, toda palavra de inveja. Vai orando e diga isso ao Senhor. Senhor, nessa manhã eu repreendo toda palavra de inveja sobre mim. Inveja sobre a minha felicidade. Inveja sobre a felicidade da minha família. Inveja sobre esse momento que nós estamos vivendo. Qual é o momento que a sua família está vivendo? Talvez vocês estejam vivendo um momento feliz. E aí vem alguém e tem inveja de você, né? Então diga aí, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, em teu santo nome, todas as palavras de inveja que vieram sobre mim, que vieram para mim, que vieram para o meu marido, que vieram para minha casa. Todas essas palavras caiam por terra em nome de Jesus e que esses inimigos se afastem um por um, Senhor, e que eles possam ser afastados em paz. Em paz, em paz. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, para que também nós tenhamos essa paz em nosso coração, para não brigar com essas pessoas, para não nos revoltarmos, Senhor, com elas, mas ao contrário, que possamos orar, que possamos ter o nosso coração confiante em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, como a de Isaac. Aumenta-nos, Senhor, a confiança em Ti. Dá-nos a graça da fidelidade. Ainda que venhamos a passar por situações difíceis, onde vejamos os poços sendo fechados, onde muitas vezes a gente tem a sensação de que as portas estão sendo fechadas, mas o Senhor vai abrir cada uma delas. Se você está com essa sensação no seu coração, tenha certeza de que como o Senhor abriu novos poços para Isaac, ele vai abrir novas portas também para você. Portas de emprego, portas de felicidade, portas de prosperidade. O que vai terminar aqui dizendo para nós na leitura que fizemos no versículo 32 é assim: no mesmo dia, os escravos de Isaac vieram lhe dar as notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água. Então, mais um poço sendo aberto, a água ali sendo jorrada, né? A fonte de vida que vem do Senhor, é isso que o Senhor quer para nós, essa fonte de vida eterna, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor que continuam se cumprindo, as promessas que são grandiosas, preciosas, irrevogáveis e se cumprem nas nossas vidas. Então, creia, meu irmão, minha irmã, que assim como o Senhor tornou Isaac próspero, Ele também irá tornar você e a sua casa. O Senhor te abençoa, que você possa viver os planos de Deus, porque o que Isaac fez foi obedecer ao Senhor. Vai dizer nos versículos anteriores, né? No versículo 3, no capítulo 26, versículo 3, Deus vai dizer assim para Isaac. Aliás,
a partir do 2. O Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico, habita nela, eu estou contigo e te abençoarei. Porque é a ti e a tua posteridade que darei essa terra e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas as regiões e nela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois em Gerara. Isaque obedeceu a voz do Senhor. Que sejamos também assim, fiéis, obedientes e que possamos cumprir aquilo que o Senhor vem designar para cada um de nós. Amém? Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Amém, Senhor. Dai-nos a graça de sermos fiéis a ti. Aumenta a nossa fé em meio às provações. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui nessa manhã, mas quero lembrar que logo mais à tarde, às 15h30, aqui na nossa sede em Caraí, nós temos atendimento individual de cura e libertação. Então você pode vir para cá receber essa oração diante do Santíssimo Sacramento. À noite nós teremos em Cachoeiras de Macacu o grupo de oração a partir das 19h30 e aqui no nosso canal no YouTube nosso programa Mulheres. Então minhas irmãs, não percam hoje às 20h30 o nosso programa e nós seguimos partilhando, meditando sobre as mulheres da Bíblia que tem sido inspiração para todas nós. Então, não perca hoje à noite, compartilha o link bastante, né? Se prepara para nosso momento de partilha, de encontro, de vivência, enfim, nós esperamos por você nessa noite, tá bom? E amanhã a gente volta com a oração da manhã aqui às 9h em nosso canal, seguindo com esse tema Vivendo os Planos de Deus. Deus abençoe, um ótimo dia.